Vidas negras importam. O acrobata da dor, Cruz e Souza. Gargalha, ri num riso de tormenta, como um palhaço que, desengonçado, nervoso, ri num riso absurdo, inflado, de uma ironia, de uma dor violenta, da gargalhada atroz, sanguinolenta, agita os guizos e, convulsionando, salta. Gaverroche, salta clown, variado pelo estretor dessa agonia lenta. Pedem-se bis. E um bis que não se despreza. Vamos, retesa os músculos, retesa, nessa macabra pirueta de aço. Embora caia sobre o chão fremente, afogado em teu sangue tumultuoso, quente, ri, coração tristíssimo, palhaço, ri. Salve! Meu nome é Plínio Camilo e eu estou apresentando Nota de Escurecimento Gerações. E essa conversa eu ofereço para Ana Tobosi, o Renan Waller, a Sandra Regina e a Elaine Debus. E hoje eu tenho o prazer de conversar com Ricardo Medeiros. Salve, Ricardo, bem-vindo! Salve, querido, bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença, sua gentileza de a gente vir conversar aqui. Ricardo? Oi, Ricardo. Agora sim, agora eu estou com você. Você chegou. Bem-vindo, Ricardo. Como está você, querido? Eu estou muito bem, espero que você também esteja bem, o pessoal que estará nos acompanhando, né? Que estejam todos bem, porque fazer bem faz bem. Com certeza. E aí, Ricardo, por gentileza, se apresente, por favor. Ricardo Leandro Medeiros, por favor. Meu nome, Ricardo Leandro de Medeiros, mais conhecido como Ricardo Medeiros. Sou de Santa Catarina, nasci no interior do estado, nasci no meio-oeste, uma cidade chamada Joaçaba. De um lado, Joaçaba, do outro lado do Rio do Peixe, Erval do Oeste. Eu nasci em Joaçaba e fui morar em Erval do Oeste. Eu tenho 61 anos, nasci no dia 4 de setembro de 1963. Sou o sexto filho de Margarida e Sebastião e é, no total, nós éramos em 10 irmãos. Eu ainda vim ao mundo por intermédio é, da minha avó, a minha avó paterna, Juventina. Juventina fez o meu parto numa madrugada. E aí, Ricardo veio habitar esse espaço chamado Terra. Opa, Ricardo, beleza. E que bom, Ricardo. Conta pra gente essa sua trajetória, né? 61 anos não são 61 dias, né? Então, traz pra gente essa trajetória sua, por favor. Eu queria uma coisa que eu gostaria de explicar, né? Olha, esse meu tom de pele. É, nós consideramos esse meu tom de pele, né, e até vou jogar no fogo IBGE, né, de pardo. Né? Hum, Então, se eu sou considerado pardo, eu vim, eu sou um mestiço. Consequentemente, eu vim de dois mundos. O meu pai era preto retinto. E a minha mãe, meu pai Sebastião, minha mãe Margarida. Minha mãe tinha ascendência alemã, de olhos verdes. Então, de um preto retinto com Dona Margarida, nasceu Ricardo e outros filhos. Né? E, às vezes, é, é, o, olhado com uma certa desconfiança pelas pessoas que têm mais melanina, e também olhado com certa desconfiança por quem não tem quase nada de melanina, os brancos. Né? Então, eu me sinto, às vezes, no meio do caminho. Não só eu, muitos. Né? Eu fiz jornalismo em Florianópolis, eu moro aqui em Florianópolis já há 46 anos, cursei jornalismo na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu fui, eu digo infelizmente, o terceiro negro a se formar em jornalismo.
Eu sou da quinta turma. O curso é de 1979 e de 83 a 86 eu cursei jornalismo na Federal, uma das instituições mais renomadas do país. Eu também fiz uma monografia, eu fiz uma pós-graduação aqui no sul de Santa Catarina, em Tubarão, onde eu dei aula. E aí depois eu fiz mestrado e doutorado fora do país, eu fiz na França, eu era casado na época, e a minha filhinha mais nova, ela tinha 4 anos e meio. Fomos morar na França, por um período de 4 anos e 3 meses, e lá eu fiz doutorado, eu fiz mestrado e doutorado. Eu fiz até uma coisa um pouco diferente, né? Eu saí de lá da França com 2 diplomas, em 3 anos. Consegui fazer o doutorado em 1 ano, lá eles chamavam de DEA, Diplôme d'études approfondies, e o doutorat. Recebi uma licença especial da universidade, Le Mans Université, para defender essa tese. Não tinha acontecido ainda nessa instituição, né? E eu saí de lá muito contente de trazer para o Brasil 2 diplomas. E uma coisa que me incomoda, eu não gostaria de estar nessas estatísticas. Segundo Laurentino Gomes, no seu livro Escravidão, volume 1, em 2010, nós tínhamos apenas 60 negros que haviam completado o seu doutorado. De 200 mil. E quando eu me deparei com esse dado, isso me chocou muito. 0,03% da população. É muito pouco. É muito pouco. E, às vezes, eu me deparo com esse dado e fico dizendo, meu Deus do céu, o que aconteceu? 338 anos de escravidão. Fomos jogados ao relento. E ainda tem gente que é contra as cotas. Mas eu sou um jornalista, um curioso, porque eu acho que jornalista tem que ser curioso. Eu sou um escritor que fez livros, que escreve livros, mas, acima de tudo, eu sou um escritor. E eu me sinto uma pessoa compulsiva, que vou atrás de histórias. Gosto, acima de ouvir histórias, para tentar trazer essas histórias de forma romanceada para o papel. Beleza. Ricardo, com licença, me puxou uma curiosidade, já que você falou. Quais teses você defendeu na França? Eu sou doutor em rádio. Eu sou o primeiro negro doutor em rádio de Santa Catarina. Legal. E o segundo a ter defendido uma tese de doutorado também no Estado, sobre rádio. Eu tenho um amor muito grande por rádio. E eu peguei, como eu chamo, os últimos suspiros de radionovela em Florianópolis, que foi exatamente no início dos anos 1970, ainda havia em Florianópolis radionovela, e nós tínhamos o aparelho de rádio, ficava no lugar de destaque lá em casa, e a minha mãe ouvia essas radionovelas. E eu ficava fascinado com a interpretação de texto, né, com a ficção virando realidade, com aqueles sons, com a sonoplastia, com a contrarregragem, com os choros, com os risos, com o cavalgar, com um acidente, com tiros. Isso foi me empolgando. Eu queria saber, cada vez mais, como se fazia aquilo. E isso foi me inquietando.
Tanto é que o meu primeiro livro, eu já vou chegar lá no doutorado, né? O meu primeiro livro foi sobre radionovela, e foi da minha monografia. Eu fiz uma especialização na Unisul, em Tubarão, onde eu dava aula, e aí eu falei, poxa, eu vou pegar esse tema e vou levar adiante. Aí foi o meu primeiro livro, lançado em 98, sobre radionovela. Dramas no rádio. A radionovela em Florianópolis nas décadas de 50 e 60. Foi o primeiro livro do gênero no país. E aí eu levei esse tema, exatamente para trabalhar lá na França. A França que também teve um passado muito forte nas ondas radiofônicas, com interpretações tanto de novela, radionovela, como de também peças completas, esquetes e assim por diante. Né? E aí eu fiz um trabalho, tanto para o mestrado como no doutorado, eu trabalhei os anos 1960. Como que o ouvinte recepcionava a radionovela nos anos 1960 e as suas propagandas. Porque nós tínhamos, na época, multinacionais patrocinando radionovelas. Em todo o país. Colgate-Palmolive, Sidney Ross, eram grandes patrocinadores de radionovela. E eu fiz uma série de entrevistas que eu levei lá para a França, né? Estudei muito também a ficção francesa, né? Ficou um excelente trabalho e foi indicado para a publicação. E tanto é que também alguns livros meus vou chamar de extratos dessa minha tese de doutorado, que eu acredito, agora eu não lembro exatamente, mas umas 600 páginas. Bacana, não, não, é interessante isso. E é interessante isso, né, da nossa formação como povo, como pessoas, né? Como esse grupo, né, que você fala, né, desses negros que somos, né, dessa formação e a influência da radionovela, né, porque era uma coisa, como é hoje o podcast com algumas com alguns ajustes, mas me lembra muito essa ideia do podcast, me lembra muito alguns, né, de true crime, de histórias, me lembra muito essa questão da radionovela. É o princípio da radionovela, quero crer, né? Com mais tecnologia, mas é o princípio da radionovela, assim. Em cima disso, eu lancei um outro livro, O que é Radioteatro? Também um livro aí que não tem muitas obras sobre esse tema. Né? Não tem, Primeiro, não tem, não não tem. tem. Há um E aí tempo eu acho atrás eu estava procurando, eu não encontrei. Não encontrei assim, sabe, falar o que é radioteatro, não tinha, não que tem mesmo. mas agora você pode procurar lá, coloca lá, Ricardo Medeiros, livro O que é Radioteatro. Tem um livro que eu explico exatamente as várias modalidades, as pessoas se confundem muito. Por exemplo, radioteatro é um grande guarda-chuva. E aí tem ali ó, várias modalidades. Tem a novela, né? Aí tem peça completa, tem seriado, tem esquetes. Né? E aí eu explico como surgiu em nível mundial, como veio para o Brasil, né? e, e quais foram as principais novelas, né? Quais foram os principais seriados, né? Como é que eles eram feitos, como eram feitas as interpretações, os principais autores de novelas, os principais atores e atrizes, né? O que é radioteatro. Só que agora eu já me perdi, eu não sei se eu lancei esse livro, se foi em 2008, 2009, tá? Mas é por aí. Mas a idade também está pegando um pouquinho, aí eu já... Não, nem brinca, nem brinca, querido, nem brinca, porque isso tudo eu ouvi, então eu sou um pouquinho mais velho, não tá pegando, pelo contrário, né? Tá aprimorando, assim. Bacana, bacana, bacana. Por favor, continue assim. Então você está nesse desenvolvimento, fez esse trabalho, trouxe esse, Eu né, trabalho, eu trabalho com inquietudes. com essa inquietação. Os meus livros, eles não surgem... alguém me sugeriu. Geralmente, eu estou
Eu posso estar tomando café, posso estar caminhando, e daqui a pouco é hora de tocar nesse assunto. Então, parece que vem algo que me acompanha. E eu me sinto um cara muito, muito rico nesse sentido. Eu acho que eu não sei se é ousadia em falar isso, não sei se é muita petulância, mas eu sou sensitivo. Esse é o caminho. É por aí. Ricardo, você pode colaborar nesse campo. E eu sou um cara que eu escrevo sobre pessoas. Eu não escolho a cor da pessoa. Ricardo, você é um jornalista negro e você deveria dar a sua colaboração para o povo negro. Eu não me sinto obrigado, mas eu me sinto à vontade para escrever. Tem diferença. E parece que para alguns setores eu deveria, a todo instante. Não, volto a repetir, eu vim de dois mundos. Eu pertenço a dois mundos. Penso no meu pai, eu penso na minha mãe. Então, falo sobre pessoas. Eu não vejo cor, eu vejo coração, eu vejo alma. E eu comecei a escrever, e aí, de repente, agora, falando exatamente sobre nós negros, eu fui visitar a minha antiga professora e diretora, no morro aqui de Florianópolis, porque eu moro na ilha de Santa Catarina. A Florianópolis é formada por uma parte que é a ilha, que a gente chama, o nome dela é Ilha de Santa Catarina, e uma parte do continente, uma porção da região continental pertence a Florianópolis. E na ilha de Santa Catarina há vários morros. Um deles é chamado popularmente de Morro da Caixa. O nome oficial é Monte Serra. E me deu uma saudade, e eu disse assim, eu vou lá ver como é que está Maria de Lourdes, popular Uda Gonzaga. Fui lá, dei um abraço nela, pedi a bênção. E aí, ao sair, ela me olhou para a estante dela e disse assim, Ricardo, eu não tenho nada nessa estante que fale sobre mim e as pessoas me perguntam. Eu não disse nada, eu a abracei, a beijei e fui embora. No dia seguinte, eu liguei para ela. Eu disse, Dona Uda, eu gostaria de ter a sua permissão para escrever sobre a senhora. Ela ficou muito emocionada, ela riu um pouquinho, depois chorou. E ali nós nos tornamos cúmplices do livro Uda Gonzaga, a primeira dama do Morro da Caixa. Eu fui lá para dar um abraço nela. Eu não fui para escrever, para fazer um acordo, para escrever sobre uma pessoa negra. Dona Uda Gonzaga, que está completando 87 anos, ela vai completar 87 anos, nasceu em 1938, nasceu e vive no Morro da Caixa. Ela foi a primeira professora normalista do Morro, ela se formou no Instituto Estadual de Educação, onde Antonita de Barros foi diretora. Começou a dar aula em 1963, ou 64, melhor, ali na região do Morro da Caixa. Ela foi a primeira mulher presidente de escola de samba, chamada Embaixada Copa Lorde, portanto, do Morro da Caixa. Ela foi o primeiro negro a participar do Conselho Estadual de Educação. Ela fundou, juntamente com outras pessoas,
a associação do Monte Serra, o Morro da Caixa. E ela fundou também a Associação de Mulheres Negras Antonieta de Barros. É uma mulher que exatamente é a primeira-dama. Ela é muito conhecida e reconhecida, não só em Florianópolis, mas em Santa Catarina. Então, aí surgiu, esse é um dos livros meus, o da Gonzaga, A Primeira Dama do Morro da Caixa. E eu falei, eu acho, sobre compulsividade. Eu não consigo ficar muito tempo sem escrever. Eu digo, agora eu vou dar uma parada, já escrevi um livro, este ano vou dar uma parada. Eu não consigo. Daqui a pouco já me vejo envolvido com outro. Ao mesmo tempo, confesso, isso traz um desgaste muito grande. Porque quando você está escrevendo, você vive isso de manhã, você vive isso à tarde, você vive à noite. E quando acorda para ir ao banheiro? Sim, todo o tempo, né? Todo o tempo. Você escreve todo o tempo, até quando está escrevendo. E eu estou tentando me controlar para não embarcar em mais de uma aventura por ano. Hum. Já aconteceu de eu lançar 2 livros no mesmo ano. Eu acho um absurdo isso. Exatamente por causa do gasto. Mas mas aquela história também, pô, não posso perder esse momento, tem que ser agora, tem que ser agora, tem que ser agora. E parece assim, ó, quanto menos tempo você tem, mais tempo você arranja. Sim, com certeza, com certeza, com certeza mesmo. É, E é, hoje, ô Plínio, e hoje hum, eu não, eu atuo ainda como jornalista. Eu sou jornalista da Prefeitura Municipal de Florianópolis. Eu sou funcionário, jornalista funcionário da Prefeitura de Florianópolis desde 1987. Eu atuo na assessoria de comunicação da Secretaria de Educação. Consequentemente, eu saio de manhã de casa e volto no início da noite. E ainda eu tenho que arranjar tempo exatamente para escrever os livros. Por isso que eu falo em desgaste. Eu não estou agora num período, levanto, tomo um cafezinho, vou dar uma relaxada, vou dar uma caminhada e depois romanticamente sento para escrever. Não, não. não, não. É pauleira, é final de semana, vamos lá. Hoje, por exemplo, eu estou finalizando um outro trabalho e sexta-feira eu gosto de assistir um futebol. Poderia estar assistindo todo o jogo aí do Palmeiras, pelo Campeonato Mundial de Futebol. Eu deixei o Palmeiras de lado, apesar de não ser Palmeiras, sou Flamengo, e vim escrever porque surgiu algo. Eu falei, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos escrever, vamos colocar isso, vamos digitar isso aí, que é mais importante do que o jogo. Com certeza, com certeza. A gente tem que continuar. Querido, eu vou pedir uma das primeiras, a gente vai fazer várias licenças, assim, vou pedir uma licença sua para também nesse clima, nessa história que é a nossa história, que é né, essa nossa história desse povo negro nosso que foi sequestrado, que estamos aqui. Onde aproxima, distancia, e como que é o ser negro em Santa Catarina é outra história, né? Então, eu queria assim fazer esse momento, né, o nosso momento griot, né, que é importante sempre que a gente fala assim, né, de quem está aí, né, também, né, batendo a terra para gente. E hoje vou falar de José Endoença Martins. E ele, José Endoença, ele é, né, é também, né, dessa região, é de Santa Catarina, né? Ele é nascido em Blumenau, em 25 de março de 1948, é um escritor, professor, pesquisador negro, cuja trajetória acadêmica se entrelaça com a cidade de Blumenau. Graduado em letras,
depois lecionou literatura inglesa, fez mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina, extremamente. Sua produção é muito facelada, né? Com destaque a essa questão estética, né? Com o poema Minuto. Então, o José Martins ele fez e faz um trabalho, tá aí nosso fazendo. O que dá para resgatar, que é bem interessante, é um dos primeiros romances dele de 1993. Enquanto isso, em Dom Casmurro, onde ele exemplifica seu estilo, né? Ele reimagina Capitu em Blumenau, né? Fazendo toda essa questão crítica, essa reflexão, essa questão. E então é muito interessante o trabalho que ele faz. E, né, como todos esses nós negros, escreveu várias coisas, contos, poema, romance, crônica, peça de teatro. Essa ação nossa, essa escrita negra é muito interessante, porque, né? Além de ser intempestiva, como diz o Ricardo, né? Ela também a gente vai trabalhar em todas as áreas. E aí eu achei extremamente oportuno falar de um dos livros dele, do José em Doença, que é um dos marcos dessa questão que mostra, e eu utilizo nas minhas palestras sobre literatura negra, é o Leguebas, Exus e Jaracumbá Blues. Esse livro de 2020, 2012, desculpa, que ele destaca, que ele quebra aquele mito da democracia racial, dessa questão, né, que vem, e ele traz toda essa influência do povo brasileiro, né, ele faz todo um poema, uma poesia em prosa, contando isso, desse encontro dos índios, né, dos povos indígenas, desculpa, dos povos originais, dos africanos sequestrados, dos europeus que vieram para cá. Então é bem interessante, né, que aí ele recorre ao Exu, que é essa figura simbólica que é mediador de conflitos, que conecta mundos, né? E ele traz, né, entrelaça a narrativa de um personagem africano, escravizado, uma índia, Shekong, e uma imigrante alemã. E desses encontros nascem pessoas que são essa figura que, através da oralidade, da loucura, né, preservam a memória e essa resistência atual. É muito interessante. E tem uma resenha do Pedro Henrique, que ele falar para o final dessa resenha, que essa narrativa ela desconstrói essa metáfora do café com leite como símbolo da mestiçagem harmônica, propondo no lugar a imagem do macarrão com feijão. É muito interessante. Uma combinação que não dissolve os elementos, mas conserva as diferenças, né? E as sensações. E dessa forma, o autor sugere uma nova leitura da identidade brasileira, que é o que o Ricardo estava falando. Eu achei bem oportuno, bem justo a gente falar, né? E já trazer, né? Esse griot, né, o José Endoença Martins, para a gente falar assim. E aí é com você, Ricardo, continue, por favor. Oh, eu não conheço José Martins, fiquei interessadíssimo. Ele mora numa região cuja a cidade foi fundada por um alemão, Uhum, sobrenome Blumenau. Tem Joinville, também, foi colonizada por Blumenau, tem Pomerode e assim por diante. O estado de Santa Catarina, ele foi povoado por alemães, por italianos, poloneses e por portugueses. O sul é a região mais branca do país. Onde existem mais brancos? Rio Grande do Sul. Depois vem Santa Catarina, depois vem o Paraná. Consequentemente, se nós somos o segundo estado mais branco, nós somos o segundo estado com menos negros do país. Segundo o último censo, né, de 2022, o estado de Santa Catarina tem em torno de 7 milhões e 600 mil pessoas. Nós, negros, somos apenas 1 milhão e 700 mil pessoas. Isso quer dizer 23,3%.
É muito pouco. É muito- Florianópolis, de onde eu falo, nossa capital, é a capital com menos negro do país. Mas, ao mesmo tempo, é o município com mais negro do estado de Santa Catarina. Nós temos em torno de 530 mil habitantes, 122 mil são negros. E negros que estão aonde, em sua ampla maioria? Nos morros. Aqui, nós temos aqui, vou citar alguns morros. Nós temos, então, o Morro da Caixa, nós temos o Morro do Horácio, nós temos o Morro do Mocotó, da José Boatê, da Crispimira, da Monsenhor Top. Lá estão os negros. E eu, inclusive, vivi em todos esses morros aí. Em todos eles. Em todos eles. Em que o pai era militar, porque eu nasci lá, no interior, mas meu pai era militar, ele volta e meia estava morando em Florianópolis. Aí a gente vinham as compras, em casa eram 9 filhos, tá? Uma irmã minha, a mais velha, ela logo ela se encaminhou, né? Começou a ter uma vida solo. Aí as compras chegavam, no pé do morro, lá íamos todos nós, filhos em escadinha, né, com diferença de 1 ano e meio cada um, pegar as compras e ir até lá o topo do morro onde morávamos, levar as nossas compras, levar o nosso alimento. Ser negro em Santa Catarina, eu até vou dizer assim, também um ato de coragem. Viver, receber xingamentos, permanecer com cara erguida, olhando nos olhos das pessoas. É um ato de coragem. E não me venham com democracia racial e não me venham dizer que não sabiam que ainda existe racismo em 2025. Eu adquiri, te confesso, Plínio, uma certa Desculpa. irritabilidade com essas pessoas que dizem isso. Ah, não, com certeza. Tem que ter mesmo. Não, não dá para ficar. Não dá. Eu digo, você não lê nada, ou se você só fica só no teu aparelho celular, você também pode pesquisar. Você não conhece a história do teu país? Você não conhece um pouco da história do sul de Santa Catarina? Você não conhece um pouco da história do estado de Santa Catarina? O meu pai foi o filho caçula de Juventina. Tá? Por isso que eu lancei o livro Os Filhos de Juventina. Ele nasceu em 1932, 29 de janeiro de 1932, em Videira. Videira fica no oeste. Na época, havia 22 mil habitantes em Videira. Desses, menos de 600 eram negros. Eu falei 22 mil, 500 e pouco eram negros. E lá estava meu pai, que foi coroinha da igreja aos 8 anos, e ele me dizia, meu filho, eu era uma atração, eu era uma figura exótica. Lá na frente, preto retinto, de branco, e que, inclusive, dizia algumas palavras em latim, meu filho. Eu decorei. E eles diziam, aquele negrinho sabe fazer isso. Um negrinho que conseguiu fazer 4 anos do primário, mais 3 anos, e virou professor complementarista. Na época havia esse nome. Consequentemente, ele poderia abrir novos horizontes para outras crianças, independente das cores. Mas como ele ganhava pouco, e essa história de ganhar pouco, professor ganhar pouco, já vem de É de longos e sempre. longos. É de sempre. É de sempre, ele partiu para outros trabalhos. Ele foi auxiliar de padeiro, ele lidou com vinho,
E o jovem, Sebastião, ele também tinha desejos de namorar. E as garotas brancas também se interessavam por ele. E um dia ele namorava a garota branca e a mãe dela soube que o namoro era escondido. E aí veio aquela velha história. Quem você pensa que é seu negro para namorar com a minha filha? Eu não quero te ver mais se relacionando com a minha filha. Imagina eu ter um neto preto. Que preto, para eles, e a gente sabe, e a gente tem muito orgulho da nossa cor. Negro é lindo, negro é uma pessoa soberana, negro é um ser abençoado. Mas para esses racistas, nós não valemos nada. Nós somos uma sub-raça. E ele sofreu muito, tanto é que ele saiu da região de Videira e depois veio aqui para Florianópolis, e foi em Florianópolis que ele virou militar. Ele se engajou na polícia militar, a nossa PM, né? E quis, o destino, que ele sentisse atração quando ele voltou para Joaçaba por uma baixinha de olhos verdes, que era minha mãe. Assim como eu vejo o coração, eu vejo a alma, foi assim que ele se comportou em relação a ela, e foi assim que ela se comportou em relação a ele. E na época, agora eu vou falar da minha irmã mais velha, a minha mãe teve a minha irmã mais velha com 16 anos. Ela morava no norte do estado, em Porto União, se encantou por um rapaz, tiveram uma única relação sexual, ela não tinha educação sexual, e a minha avó, a minha mãe estava perto assim do fogão a lenha, ela olhou para minha mãe e disse assim, ó, Margarida, você está de barriga. A mãe não tinha compreendido, ela disse, você está de barriga, você está grávida. Quer dizer, foi a mãe dela que a comunicou que ela estava grávida. E ela passou a ser, eles não usavam essa expressão na época, né? Uma persona não grata, mas ela era uma perdida. Ela passou a ser o quê? Uma vagabunda. E por pressão da cidade, ela teve que sair de lá. Andou por alguns outros municípios e parou exatamente no meio oeste, lá na região de Joaçaba, onde ela conheceu o meu pai. A minha irmã nasceu no dia 17 de setembro de 1950, então ela está com 74 anos, e ele aceitou, exatamente, a Margaridinha com a sua filha, Raquel. E com Margarida, ele teve 9 filhos. Assim como a mãe dele, a Juventina. Juventina e Manuel tiveram 9. E ele se intitulava, ele dizia assim, o Nego Bastião. O Nego Bastião teve 9 também. Total, 10 filhos. E os dois, preto e branco, meus filhos, cabeça erguida, vocês são capazes. Aqui, tudo é possível. A minha mãe, ela teve que ir até a escola dos meus irmãos gêmeos, que não se parecem, mas são gêmeos, tá? O Ivan e a Ivana. Se você olhá-los, mas eles são gêmeos? São. Mas eles não se parecem. O Ivan e a Ivana. A minha mãe teve que ir na escola deles para dizer sim. Eles são meus filhos. Ah, tua mãe é branca? Não, mãe não é branca, o quê? Não sei mais o que. Não, minha mãe é... E começaram a fazer bullying com os dois. Aí a minha mãe pediu licença para a professora para dizer assim, ó, o Ivan e a Ivana são meus filhos e de Sebastião. Então,
Eles nasceram aqui, ó, bateu na barriga, nasceram daqui, ó, do meu ventre. Ivan e Ivana. Eu, Ricardo, assim como o Nego Bastião, lá em Videira, eu fiquei jovem. E eu também queria namorar. Quem eu não sei, mas eu queria namorar. Os hormônios a mil. E eu sentia que muitas garotas, elas tinham interesse por mim. Mas o que a família delas diriam? Eu sempre fui muito de jogar futebol. E aí eu ia a nossa cidade, a nossa região, né, é muito pequenininha, Joaçaba e Rodoeste, e eu ia no interior do interior jogar futebol. E lá eu recebia, claro, com muita, isso aí é ironia, né? Recebia muitos elogios, né? Macaco, fundo de panela de escoteiro. A minha estatura é baixa, é 1,67 m para goleiro, eu era goleiro. E eu fiz uma defesa muito bonita, até, por sinal, uma falta. E um descendente de italiano, mais ou menos 1,70 m e poucos, chutou uma bola, eu defendi, eu contente com a defesa, ele veio, me chutou no chão, me chamou de filha da puta, de macaco. Se eu revidasse alguma coisa, eu ia apanhar mais ainda. E não consegui comemorar minha defesa. E ainda, na região, há um silêncio ensurdecedor em relação a isso. Ninguém faz meia-culpa. Ninguém fala. Os Filhos de Juventina, livro, que eu conto um pouco sobre a Juventina matriarca e a trajetória dela e dos filhos, não teve repercussão lá. Então aí eu vou pedir uma licença, né? Porque, né, já demos spoiler, a gente vai voltar a falar de Juventina, mas vamos falar então dessa parceria dessa que eu propus para o Ricardo, né? E é lembrar, né? Por favor, vão assinar o canal, por gentileza, assine. Essa parceria da gente fazer um estante preta com algumas indicações minhas e os livros do Ricardo. Perfeito? Bora lá? Então vamos lá para anotar essa primeira indicação, que é o livro Novo Mundo, do Paulo Lins, que já teve aqui, e a Flávia Helena, né? Que ele conta a história de Miguel e Luísa, são muitos amigos, mas também diferente. Miguel está dando trabalhão para os pais, porque não gosta de estudar, né? Ele está numa daquelas fases que toda criança vê. Já a Luísa gosta de estudar e conhecer coisas, é dedicada. E é justamente essa história que se conta, né, dessa publicação, né, a criação do Novo Mundo, né, por Paulo Lins e Flávia Helena, nova editora Nova Fronteira, com as ilustrações do Guilherme Capello. E é contar nessa aventura cheia de surpresas que a gente tá. Essa é a minha primeira indicação. E agora, né, Ricardo vai falar dessa, né? A primeira O da, dama do morro, né? o da Gonzaga, o da Gonzaga, é um sorriso negro bonito, sempre altiva, muito elegante. Quando eu era pequeno e ela era diretora e professora lá na nossa escola, no Morro da Caixa, ela gostava de usar sapato alto, se pintava, inteligentíssima. Uma pessoa que agora está completando 87 anos de idade. Foi o primeiro negro a participar do Conselho Estadual de Educação. Ela entrou para a história, assim como a primeira professora da região do Morro da Caixa. Fundou o Conselho Comunitário da sua região, assim como ajudou na fundação da Associação de Mulheres Antonieta de Barros
e a primeira mulher presidente da escola de samba Embaixada Calpalode. Alô, Calpalode! Que ótimo. E como que a gente pode adquirir? Tem ainda? Porque saiu pela editora 2x4, né? Tem ainda? Tem, É. a editora 2x4 é de um parceirão meu, o Valmor Roberto Fritti, o Popular Beto, estudamos juntos na Universidade Federal de Santa Catarina entre 1983 e 1986. Ele fez jornalismo e depois fez designer. Ele é um artista. Ele é um artista e ultimamente eu estou publicando as minhas obras só pela editora dele. É um livro que está disponível, é 2x4 mesmo, é só procurar, www.2x4, 2, né, por Por 4. quatro. E você vai se deparar com o site da editora e lá está à disposição esse livro, o da Gonzaga. Legal. Minha vez agora, né? Vamos fazer um retrato fiel da Bahia, Sociedade, Racismo e Economia, do Silvio Humberto, que saiu pela editora Nandiala, né? Esse, né, saiu agora, maio. É uma investigação profunda sobre a economia baiana pós-abolição, articulando raça, classe e resistência. E esse resultado da tese, né, do Silvio Humberto, né, é interessante, né, e que revisa esse trabalho, essas políticas, o carnaval, o candomblé, né, estruturado em cinco capítulos, desculpa, revelando a dominação racial, o seu entendimento, e é importante. Um retrato fiel da Bahia, Sociedade, Racismo e Economia. Silvio Humberto dos Passos Cunha. E é bem interessante desse trabalho de sair desse folclore, né? A gente sair, né? Esse entendimento que é importante, essa leitura, nosso programa, essa conversa com o Ricardo também, de sair do superficial que os negros aqui, negros lá, e é lembrar, né? O Ricardo vai falar com certeza, mas é lembrar de todo o trabalho que em Itajaí tem dos negros que José Bento está retratando, que em Pelotas até há pouco tempo tinha, né, o Jornal Negro. Então, todas essas questões desse negro no Sul, ele existe, né? Muitas vezes né, é eliminado, mas ele está aí, né? Então, é uma coisa importante para a gente falar. Legal. Sua vez, querido. Os Filhos de Juventina. Primeiro, pedi a bênção à minha avó querida, eu gostava muito de ir na casa dela, e eu dormia na mesma cama que ela, nos pés. Né? E quando estava muito frio, porque o oeste catarinense lá é muito frio, ela esquentava um ferro grande, aquele ferro à brasa, botava um pano em cima, né, para proteger, e colocava nos nossos dois pés, para a gente dormir bem quentinho. Né? Gostava muito de ir na casa dela, uma pessoa muito querida, 1,49 m de altura, mas era uma pessoa gigante. Era uma mistura, né, juventina, de indígena com negro. Ela tinha a pele bem escura e o cabelo longo, consequentemente liso, mas ela gostava de ter o cabelo preso, né? Ela fazia um coque. E ela sentava exatamente igual aos indígenas. Né? Gostava de pitar, né? Fumar, cigarro de palha. Então ela pegava, cortava o fumo, né? Aquele fumo de corda que sempre ficava perto do fogão. Depois pegava a palha, dava uma alisada na palha de milho, fazia o seu cigarro e ficava pitando a cocorada, olhando o fogo altíssimo em seu fogão a lenha. Essa cena também para mim é marcante. E a Juventina, ela casou quando tinha 16 anos. O futuro marido dela tinha 40, ela 16, ele 40. Ele era um ex-escravizado, o Manuel. Casaram em 1905. Tiveram no total 9 filhos.
Juventina, era benzedeira e também parteira. Tanto é que o último parto dela foi o meu em 1963. Família humilde, meu avô era lavrador, era dono de casa, plantavam coisas básicas para comer. Tanto é que 2 filhos ela teve que dar para alguém criar. O Gaudêncio e a Maria Apolinária. Maria Apolinária, que era a mãe dela. Então, a Maria Apolinária recebeu o nome da avó dela. Então, esses 2 filhos ela teve que dar para alguém criar. A Maria dos Prazeres, a tia Prazeira, também, logo cedinho, aos 8 anos, foi em busca de teto e comida. Ela foi morar também com uma outra família e depois retornou. Essa Maria Apolinária, inclusive, ela faleceu quando ela ia ter seu primeiro filho. Faleceu ela e a criança. Existia um outro tio, o apelido dele era Juca, o José, que ele conseguiu comemorar a Copa do Mundo de Futebol em julho de 1958, mas no dia 20 de setembro daquele ano, ele recebeu um tiro certeiro e morreu aos 27 anos de idade, uma coisa absurda. Estava num bar, um policial queria que ele tomasse um pouco de aguardente, ele não queria, ele tinha rixa com outro irmão, o Juca, e como o meu tio se negou a tomar um gole da aguardente, ele atirou em meu tio a queima-roupa. Meu tio era casado na época e deixou órfão 3 crianças. 3 crianças bem pequenas ainda. O meu pai foi o último filho dela. Era mimado, um pouquinho era mimado. Meu pai, Sebastião, caçulinha de Juventina. Mas eu queria falar também um pouquinho, né, de uma pessoa chamada Zeni. Zeni é o único filho vivo. Não tem mais ninguém de Juventina. Zeni está com 99 anos e mora em Erval do Oeste. Zeni, na região de Videira, ela se casou. E ela se casou com um mestiço, fruto de uma pessoa polonesa e de uma pessoa negra. Casou-se. Ela engravidou. Só que ela perdeu o filho. Ficou muito mal com isso. E disse lá no hospital, que era o hospital de Freira, poxa, se vocês tiverem uma criança aí, eu gostaria de cuidar dessa criança, eu queria adotar essa criança. Passou um pouquinho de tempo, foram avisá-la. Tem uma criança. Ela não quis saber quem era. Ela foi lá e trouxe para casa. Era uma criança de origem polonesa. Vou dizer pela 3ª vez. Ela não viu cor, ela viu coração. Então, o Acácio Liewiczewski recebeu o nome do pai, Liewiczewski. Ele veio morar e ser filho da minha tia em 1951. E logo em seguida nasceu uma menina, a Odila. Nós a chamamos de Giga. A Giga nasceu preta retinta. Então, o mundo pode ser, sim, harmônico e pode ser colorido. 2 irmãos que se dão muito bem. E a minha avó, ela partiu em 1976. 1976, aos 87 anos. E ela deixou muitas coisas como legado. Para a minha tia Prazeira,
minha tia prazeira, ela tinha também o dom de ser benzedeira e parteira. E a minha avó Juventina, então, silenciou. Na época, ela foi, eu digo até no livro, que ela foi ao encontro do seu filho Juca, que foi morto precocemente, e de sua filha Maria Apolinária. O meu pai, ele chegou a rever a Maria Conceição. Maria Conceição, uma região perto de Lages. Essa irmã que ele reencontrou após 50 anos de distância. Ele descobriu também onde estava o Gaudêncio, no Rio Grande do Sul. Quando ele estava prestes a ir até o Rio Grande do Sul, ele recebeu a notícia que o irmão tinha aparecido. Não conseguiu dar um abraço nesse irmão. Então, Os Filhos de Juventina é uma história real, escrita de forma romanceada, mas é uma história real. É uma história sofrida, mas também é uma história de inspiração para todos nós negros. Com certeza, querido. E saiu pela 2x4 também, né? Também. Beleza, beleza. Agora minha vez aqui. Beleza, vamos agora. Barra, Esbará, na Trilha do Vento, esse livro da Miriam Alves. A gente já falou aqui, mas vale sempre a pena voltar a falar. A Gisele Meire, né, Tita, ela faz uma resenha, ela fala, né, que Bará na Trilha do Vento é um livro que rompe com o estigma, uma vez que a autora transpõe a ideia de um corpo negro imóvel, sem perspectiva, dando espaço para a subjetividade e o agenciamento de uma corporatividade que coloca evidência à ancestralidade negra africana. A Miriam usa a escrita, né, trazendo esse vento, mexendo esse vento, também falando, né, de uma avó patrocina que atua como guardião dos segredos da família, responsável pelos ritos de passagem de uma menina borboleta, que fará isso ao completar os seus 7 anos de idade. Esse livro é muito interessante, né? Essa questão da resistência, desse movimento, desse poder, né? É um livro, é um romance, né? Saindo pela editora Malê, da Miriam Alves. Isso é muito interessante. E agora, né? É sua vez, Ricardo, falar desse que já recentemente foi lançado, né? Conte pra gente desse livro curioso. Gente, nossa, personagens de Floripa. 10. São 6 homens, 6 mulheres e 4 homens. São figuras que, de alguma forma, marcaram, colocaram a sua digital em algo relativo a Florianópolis, né? Pelo seu vanguardismo, pela sua rebeldia, pela sua inteligência, pela sua capacidade de transformar coisas. E dessas 10 pessoas, 5 são negras. Uma delas, o JB, João Batista Costa, que era considerado aqui em Florianópolis o nosso Cruz e Souza contemporâneo. Ele declamava muitas poesias do Cruz e Souza, ele se vestia a caráter e ele fazia muitas declamações, inclusive aqui no Palácio, que fica bem no coração da cidade, perto da nossa Praça 15 de Novembro, no Palácio Cruz e Souza. Então, o Cruz e Souza, na PLJB, e até o Palácio Cruz e Souza, onde estão os restos mortais do nosso
poeta maior, o Cruz de Souza. O JB, ele trabalhava na prefeitura de Florianópolis, na Fundação Franklin Cascais, o órgão cultural, e fazia um bom agito aqui em Florianópolis. Infelizmente, ele faleceu o ano passado. Temos um outro senhor aí, o Lídio, seu Lidinho, Lídio Costa. Ele era considerado o passista mais antigo de Santa Catarina. Adorava sambar, adorava estar com gente. Mas ele não gostava muito de falar, não. Ou melhor, ele falava através dos seus pés. Ele se transformava. E gostava de fazer um passinho bem miudinho, bem de leve, reconhecido, abraçado. Todo mundo gostava de tirar fotos com ele. Seu Lidinho, então, está com a gente do Gente Nossa. Tem uma outra sambista, Erotides, popular Negatide. Ela foi 6 vezes cidadã samba aqui em Florianópolis. Mais de 1,80 m, sorriso forte, sempre muito intensa. E ela dizia, também era boa de briga. Ela tem muitas histórias pela frente. Contou muitas histórias para a gente e eu tive o prazer de conhecê-la. Então, Lidinho, JB, Negatide. Nós temos uma senhora, tínhamos, né, uma senhora, Geninha, Dona Geninha. Ela fundou 2 escolas de samba, os Filhos do Continente e a Império do Samba. E com a Império de Samba, ela conseguiu um título em 1980. Ela foi campeã. Foi a primeira escola da região continental a ser campeã do Carnaval de Florianópolis. E o Quinto Negro, do Gente Nossa, é o seu Marinho, da primeira escola de samba de Florianópolis, a Protegidos da Princesa, fundada em 1948. Ele foi alfaiate, como profissão ele era escrivão de polícia. Não exerceu a profissão de alfaiate, mas aproveitou esse seu dom para confeccionar as fantasias da comissão de frente. Ele participava sempre da comissão de frente. E era ele mesmo que costurava essas fantasias. Né? Ele foi também 2 vezes presidente da Protegidos da Princesa. E um excelente avô, porque uma das filhas dele morreu precocemente, a Elaine, e ele passou a cuidar da neta Luísa. Nós temos também mais 5 personagens, né, que participam do livro Gente Nossa, a minha 14ª obra, também E, pela 2x4. Ricardo, curiosidade de escritor para escritor. Como foi a eleição dessas 10 pessoas? Como que você... Porque imagino que se tem 10, tinha 2.547, né, para fazer. Como foi a eleição? Tudo é feeling, tudo é feeling. Não existe uma degola. Não, esse sim, esse não, esse não. Muito. Eu acho que quando eu pensava na figura, porque, claro, hoje, né, racionalmente, pô, tem 50 nomes aí para serem homenageados. Só que, dentre esses 50 nomes, sempre há alguns que batem mais forte. Essa figura aí. Por exemplo, assim, o JB morreu ano passado. O Lidinho morreu o ano passado. Poxa, essas figuras, elas nunca tiveram nenhum reconhecimento. Através de livro, através de um documentário. Não tiveram. Tinham dado várias entrevistas, mas, a meu ver, não era suficiente.
Eu tinha que traçar um perfil deles. Aí esses já estão já estão selecionados. E assim por diante. Eu acho que eu não fiquei muito em dúvida, né? Aquela história, né? Vou escolher Uhum. esse aqui, né? E nós colocamos ali, ó, Gente Nossa, Personagens de Floripa, volume 1. Quer dizer, existe a possibilidade, consequentemente, de eu escrever sobre, de traçar outros perfis, né? Não quero assumir isso publicamente agora, né? Mas o caminho está aberto. Não, você assume. Quando você fala volume um já está pedindo volume 2. Você já assumiu. Já assumiu, assim. E é muito, isso é bem interessante. Lançou, né? Tá, então tá lançado para quem está nos assistindo agora há, né, 3, 4 dias. Então vamos atrás, vamos trazer, vamos falar dessa história toda. E aquela história, por gentileza, assine o canal. Assine o canal que é importante, né? Todas e todos aí a gente está discutindo. E é isso, querido. Estamos nos nossos momentos finais dessa nossa conversa produtiva, né? Elucidativa, de crescimento, de entendimento, né? Que desses somos negros, né? Com essas diferenças, com essas igualdades, né? Você fala de um que era alfaiate, lembra do meu avô, o outro é militar, tá a Luísa, que pula aqui, pula ali, tem um montão de Luísa nessas nossas histórias, né? Então isso é bem interessante, bem importante, agradeço muito, mas ainda não é despedida, vamos fazer os momentos de nossas despedidas aqui, né? E é lembrando, né? Fazer aquela sugestão para rever no nosso canal, lembrando que essa conversa eu ofereci para o Renan Weger, Sandra Regina, Ana Tobosi e Elaine Debus. Elaine Debus também uma negra, também de Florianópolis, que faz todo esse trabalho com essa questão da negritude, escreveu um livro sobre Antonieta e faz tantos trabalhos, muito importante. Foi, ela teve aqui no primeiro ano nosso do Nota Escurecimento, foi uma conversa deliciosa, né, de muito aprendizado, muito importante mesmo. E é isso, Ricardo. Agradeço muito sua presença, sua gentileza, essa sua disposição em cima dessa necessidade de escrever que a gente tem, que precisa, né? Nós precisamos contar histórias, né? E é importante contar essas nossas histórias mesmo assim. E é isso, querido. Muito obrigado. Eu agradeço. O tempo passou tão depressa, né? Então, se o tempo passou depressa, é porque o papo foi bom. Não, mas foi bom. Mas foi bom. Imagina, quando você entra na história da Juventina, dá vontade de deixar. Eu quero ver mais. Quando você entra na história É, dos morros de Florianópolis, das pessoas, né? Você é um bom contador, né? Isso é fato. Você sabe. Eu tô falando óbvio, né? E isso é bem interessante dessa. Então, os seus livros e a sua conversa foi muito produtiva. Ficava mais tempo. Ficava mesmo. muito obrigado e viva a resistência. Viva! E aquela história, querido, você vai voltar, a gente vai voltar, seus livros eu vou começar a fazer essas divulgações, né? Conta comigo, eu conto com você. E aí, para quem está assistindo, muito obrigado, né? Nota de escurecimento e lembrar, né? Vidas negras importam. Até, tchau!